Você provavelmente já ouviu falar que, quando um ladrão decide qual casa assaltar, ele começa a estudá-la. Isso significa que vai observar os donos, descobrir informações sobre a rotina e determinar o melhor horário para entrar na casa. Quando está pronto para cometer o crime, já sabe com certeza quando não haverá ninguém lá dentro ou quando os moradores estarão distraídos. Um dos truques que os ladrões usam para reunir informações sobre a sua rotina é tão simples que você pode nem reparar. Então, da próxima vez que ouvir um barulho de craquelar embaixo da sola do sapato, pare e verifique o que era. São grandes as chances de ser um biscoito triturado. Se for isso mesmo, é uma pista de que algo está terrivelmente errado. O fato é que esta é uma ferramenta bastante eficaz que os criminosos usam para descobrir se você foi viajar ou quando exatamente volta para casa à noite. Um biscoito é algo tão inocente que as pessoas geralmente não dão muita bola para ele, se é que percebem. Você chega em casa, pisa nele, que se desmancha, e automaticamente revela todos os seus segredos para os ladrões. Eles sabem com certeza se tem gente ali e também podem descobrir a rotina dos moradores. As coisas só pioram se você estiver longe de casa. O biscoito sob o capacho permanece inteiro, alertando os criminosos de que o local é perfeito para um arrombamento. Então, se encontrar esses petiscos debaixo do seu tapete da porta, essa é uma notícia muito ruim. Alguém está interessado em sua residência e observando-a. Uma boa ideia pode ser notificar a polícia ou tomar algumas medidas de segurança. A tática do biscoito é apenas um dos inúmeros truques usados pelos bandidos. Mas um sinal que pode servir de alerta de que você está sendo observado são pedrinhas brancas deixadas perto da casa ou na calçada. Isso significa que um ladrão já passou pela sua residência e marcou indicando que vale a pena entrar. Outra razão pela qual alguém pode ter deixado pedrinhas é para indicar que o local fica vazio durante o dia. Se estiver andando pela rua e perceber um pendrive saindo de um meio-fio ou de uma parede, não se confunda. Você provavelmente se deparou com Dead Drop. Apesar do nome sinistro, este é um projeto de arte global que pegou emprestado alguns truques do mundo dos espiões e da espionagem. Muitas pessoas que conhecem a iniciativa ficam felizes em poder vestir seu casaco preto e óculos escuros para ir trocar informações confidenciais com outras. O fato é que há muitas décadas os espiões tinham suas maneiras próprias de trocar materiais secretos. Quando se encontravam pessoalmente, faziam uma troca, ou live drop em inglês. Mas isso muitas vezes era extremamente perigoso. É por isso que o sistema Dead Drop foi inventado. Nesse caso, alguns tijolos soltos na parede de um beco escondiam documentos importantes que seriam recolhidos depois. Atualmente, existem mais de 1.500 Dead Drops em todo o mundo, e os dados acumulados nesses pendrives chegam a 10 terabytes. Você pode encontrar um deles em qualquer continente que visitar, exceto na Antártida. Vai ver é porque não existem muitas paredes por lá. Então, se achar um, o que fazer? Em primeiro lugar, é altamente desaconselhável conectar pendrives aleatórios ao seu computador. Você nunca sabe quais vírus estão escondidos ali, ansiosos para destruir o conteúdo do seu disco rígido. E mesmo o risco fazendo parte do jogo, não exagere. Se você tem 100% de certeza de que quer conectar, proteja seu computador o melhor que puder, ou até mais. Em segundo lugar, não tem como adivinhar quais informações estarão te esperando em um pendrive. Qualquer pessoa pode baixar vídeos, fotos ou arquivos de texto, e isso já gerou vários problemas. Falando nisso, você já recebeu um pacote com um pendrive dentro? O que quer que decida fazer, não o conecte. Esses casos têm sido cada vez mais frequentes na Austrália. A polícia alerta as pessoas que os hackers inventaram uma nova tática. Eles colocam pendrives não identificados nas caixas de correio. Provavelmente não será surpresa que esses dispositivos contenham malwares capazes de danificar seu computador. Os criminosos evidentemente confiam na curiosidade humana, e com toda honestidade, vale a pena. As pessoas não conseguem segurar aquela vontade inexplicável de conferir o conteúdo de um presente misterioso. Como resultado, quase metade dos pendrives recebidos pelo correio é conectada. Depois disso, os donos dos computadores e laptops começam a ter sérios problemas com seus equipamentos. Por exemplo, o dispositivo fraudulento começa a transmitir ofertas de serviço, ou vírus que danificam arquivos e programas do PC. Então nada de tocar no pendrive grátis, ok? Você sai do shopping, escritório, aeroporto e vai até o estacionamento para encontrar seu carro. Entra nele e coloca a chave na ignição. Quando está prestes a ligar o veículo e ir embora, vê algo estranho no para-brisa. É uma nota de 100 enrolada no limpador. Certamente daria para achar uma maneira de gastar esse presente inesperado. Mas você realmente acha que alguém acidentalmente colocou grana no seu para-brisa e esqueceu? Cuidado, isso não passa de uma tática.
Assim que sair do carro para olhar mais de perto essa misteriosa nota, o dono dela entrará em ação. Ele vai entrar no seu automóvel e sair em velocidade recorde. Vamos admitir que ninguém desligaria a ignição e levaria os pertences junto ao sair do carro para verificar uma nota de 100 no para-brisa. Como resultado, em menos de 1 minuto você perderá seu carango, sua carteira e seus documentos e ficará preso no estacionamento. Recentemente, as pessoas começaram a encontrar alguma peça de roupa, como uma camisa, por exemplo, caída no para-brisa ou enrolada nos limpadores. Se você for uma dessas, não caia nessa armadilha e não tente remover o objeto. Basta entrar no carro e sair o mais rápido possível do local onde estava estacionado. Esta roupa, aparentemente no lugar errado, é na verdade um novo golpe usado pelos assaltantes. Funciona assim. Se você vir algum item aleatório que impeça o movimento dos limpadores ou atrapalhe sua visão, sua primeira reação será removê-lo, claro. Mas enquanto está distraído, desamarrando ou tentando tirá-lo, o criminoso tem tempo de sobra para pular na sua direção. Os lugares mais comuns para esse tipo de golpe são as garagens de estacionamentos. Elas geralmente são mal iluminadas e bem desertas, o que significa que há poucas testemunhas ao redor e vários espaços escuros para o malandro ficar à espreita. Se um dia você chegar em casa e notar algum grafite ou rabisco na sua porta ou casa, chame a polícia imediatamente. Mesmo que pareça uma brincadeira de adolescente ou um simples arranhão, é melhor prevenir do que remediar, porque os ladrões usam certas marcações para informar aos outros sobre o local. Por exemplo, algo parecido com um 2 em algarismos romanos significa que os proprietários são ricos, então o lugar é um ótimo alvo. Por outro lado, um círculo cruzado informa que não há nada valioso para levar dali. Meio que deu uma ideia de identificar minha própria casa, assim. Agora, um longo retângulo horizontal dividido em 4 partes significa que o lugar tem um grande cão de guarda agressivo. Um triângulo dividido em 2 partes por uma linha vertical avisa para invadir a casa apenas à noite, enquanto o invertido mostra que a propriedade está livre após o jantar. E algo parecido com um A e um K combinados permite que colegas criminosos saibam que o local está sempre cheio de gente. Sabia que existe até uma quadrilha que adora roubar sobremesas chamada Galera dos Doces? Desculpe, eu inventei isso. Um novo truque com moedas está sendo usado pelos ladrões de carros. Eles as deslizam para o espaço entre a porta e a maçaneta. Quando o proprietário pensa que trancou a porta com controle, o veículo ainda está aberto. A moeda impede que a fechadura de uma das portas funcione. Assim que o dono se afasta do automóvel, o gatuno não tem problemas para abrir a porta e ir embora. Outro truque. Quando há uma junção de público, uma grande festa ou mesmo um dia movimentado no shopping, os ladrões de carros anunciam pelo sistema de som que um veículo específico, escolhido por eles, é claro, está bloqueando a saída de um outro que não consegue sair. Assim que o dono sai para retirar o automóvel, o grupo de assaltantes começa a agir. Eles presumem, e por boas razões, que a pessoa está levando a chave junto. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes.
e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás e uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha.
Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são o isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Você estaciona seu carro em um beco escuro, tranca-o e sai apenas por alguns minutos para ir tomar um café. Quando volta, seu querido veículo já não está mais lá. Uma sirene soa. Ah, espera! Foi o alarme! Ufa! Felizmente, tudo foi só um sonho, e você pode ajudá-lo a nunca se tornar realidade. Primeiro, você pode instalar uma trava no volante do seu carro. Pode ser uma haste longa de metal esticada sobre o volante, ou uma trava de corrente conectada à fivela do cinto de segurança. Ambas as opções são boas para atrasar os bandidos, mas não tornam os carros 100% à prova de ladrões, pois eles podem apenas cortar o volante ou mesmo a trava, então você precisa adicionar algumas camadas extras de proteção. Os criminosos gostam de usar aparelhos que capturam sinais e os ajudam a roubar carros, mesmo sem ter a chave. Por exemplo, se o carro estiver estacionado na garagem de uma casa particular ou debaixo das janelas de um prédio de vários andares, as chaves são acessíveis através das ondas de rádio. Os ladrões podem facilmente interceptar o sinal e o proprietário do carro não notará nada. Para proteger suas chaves desses ataques, use algo metálico. Você pode simplesmente embrulhar as chaves em papel alumínio para bloquear os sinais de rádio ou mantê-las em uma caixa metálica segura. Estacione em áreas bem iluminadas e que tenham câmeras de segurança. As entradas de edifícios e estacionamentos são sua melhor escolha. Uma garagem isolada nem sempre é a melhor ideia, porque pode colocá-lo pessoalmente em risco. Portanto, se você estacionar em uma delas, fique perto do atendente ou onde as câmeras de segurança possam vê-lo. Mantenha as rodas voltadas para o meio-fio, independentemente de onde estacionar. Isso tornará as coisas muito mais difíceis para os ladrões que tentam rebocar o automóvel. Para roubar um carro, um criminoso terá que fazer algumas manobras extras. Isso leva tempo e esforço e pode desmotivar os bandidos. Em muitos casos, os bandidos não estão atrás do seu carro. Eles querem aquele laptop novo e lindão que você deixou no banco da frente, ou a sua bolsa, que parece estar recheada de objetos de valor. Eles não resistem a coisas como essas e invadem o carro para pegá-las. Portanto, reserve um momento extra para esconder seus pertences no porta-malas e seu veículo será menos tentador para os criminosos. Não saia do carro desatento, mesmo que seja só por um momento, para comprar algo. Se precisar sair, desligue o motor, feche as janelas e tranque as portas. Deixar o documento do seu veículo no carro é uma boa maneira de facilitar a vida dos ladrões. Eles podem apresentá-lo aos policiais no caso de serem parados. Suas informações de seguro podem ajudá-los a obter novas chaves para destravar o carro sem problemas. Se você não for a única pessoa a usar o carro, encontre algum lugar secreto para esconder o documento e só conte onde está as pessoas em que você confia 100%. Você também pode tirar uma foto da apólice do seguro e armazená-la em seu smartphone. Outra opção é fazer cópias desses documentos importantes e guardá-las com você. Marque para-brisas, janelas e espelhos com o seu chassi, o número de identificação do carro. Isso não vai te custar muito e vai desmotivar os bad boys.
Eles terão que gastar dinheiro para mudar o vidro marcado e pensarão 2 vezes se quiserem levar seu veículo. Você também pode brincar de espião e deixar marcas em diferentes partes do carro com uma caneta invisível ou cobrir o veículo com alguns pontos estratégicos que identificam o carro. Isso não vai deter os ladrões, mas tornará muito mais fácil rastrear o veículo se ele for roubado. Se você sabe que terá que deixar o carro em algum lugar novo e não se sente seguro, esconda nele um velho telefone ou um tablet. Certifique-se de o aparelho estar ligado e de ter uma maneira de rastreá-lo. Depois, o recurso Encontre Meu Telefone vão te ajudar a localizar o aparelho e o carro em questão de segundos. Você pode obter um plano de dados barato para rastreamento em tempo real ou confiar no GPS. Ele deve funcionar mesmo sem um cartão da operadora. Proteja seus retrovisores laterais contra ladrões. Use capas especiais. Você pode encontrar modelos que vêm com zíperes feitos de materiais anticorte. A tampa também protegerá seus espelhos contra arranhões e prolongará a vida útil desses acessórios. Além disso, você pode ser criativo e escolher capas com o logotipo do seu time favorito ou algo que seja importante para você. Não é uma má ideia personalizar seu veículo, certo? Os ladrões de carro usam truques para distrair sua atenção. Um pedaço de papel preso ao vidro traseiro, uma garrafa de plástico sobre o capô ou uma camiseta no porta-malas. Essas e outras pequenas coisas provavelmente farão você sair do carro. Os bandidos também podem fingir ser simpáticos e prestativos e dizer para você encostar porque há algo debaixo de seu carro. A ideia aqui é, novamente, tirar você do veículo para que seu carro seja roubado. Portanto, em vez de sair, feche as janelas, tranque as portas do carro e não saia se houver alguém suspeito por perto. Os criminosos não são os únicos bandidos que podem fazer mal ao seu veículo. O mau tempo no inverno também pode ser um problema. Se você não quer encontrar seus limpadores presos ao para-brisa e raspá-los todas as manhãs, deixe-os para cima quando não estiver dirigindo. Você provavelmente ouviu dizer que essa é uma má ideia, porque estraga esse acessório e pode tentar alguém a roubar seus limpadores de para-brisa. Não se preocupe, os limpadores não perdem sua funcionalidade e não há muitas pessoas interessadas nos seus limpadores de para-brisa. Caso você se esqueça de colocar os limpadores de para-brisa para cima e os encontre presos ao vidro, tente ligar o ar-condicionado. O ar frio descongelará as janelas, assim como o ar quente. Ele funciona desumidificando o ar. Se sua fechadura estiver congelada e você não conseguir entrar em seu próprio carro, use álcool em gel. Essa substância pode derreter o gelo sem nenhum problema. Para evitar que seu para-brisa fique congelado, misture 3 partes de vinagre e 1 parte de água e pulverize essa solução nos vidros durante a noite. Isso poupará algum tempo de raspagem pela manhã. Mantenha seu tanque de combustível sempre cheio um pouco além da metade em tempo frio. O ar úmido ficará feliz em preencher qualquer espaço vazio acima do combustível em seu tanque. E esse ar se condensará em água no frio. A água é mais densa que a gasolina. Por isso, ela se instala no fundo do seu tanque. Quando se acumula o suficiente, ela acaba chegando ao motor. E isso não é bom. Para proteger seu carro favorito da ferrugem, lave o veículo regularmente. Algo tão simples pode fazer uma grande diferença, pois a sujeira danifica a pintura e facilita a entrada de ferrugem. Não se esqueça de lavar embaixo do carro e também as rodas. Certifique-se de que a pintura do carro não esteja descascando. Você precisa dessa camada para proteger seu veículo. Na estação fria, o sal da estrada também pode causar algumas manchas de ferrugem. Para evitar isso, você deve ao menos enxaguar o carro toda semana, mesmo no inverno. E não se esqueça de encerá-lo pelo menos 2 vezes por ano. Essa é outra boa maneira de manter sua pintura com aparência de nova e protegê-la dos raios UV. Outra coisa, mantenha o interior do carro limpo. Se derramar algo dentro, sempre limpe o líquido. Você não quer que ele se infiltre mais e atinja as partes metálicas. É exatamente assim que se forma a ferrugem. Se você estiver lutando para abrir um recipiente ou uma jarra, não se esforce muito. Basta passar a tampa sob água quente por meio minuto, depois secá-la para uma melhor aderência. E veja como ela se abre magicamente.
Se você estiver seguindo uma receita que leva alho e cebola, acrescente primeiro a cebola. Quando notar que ela está quase translúcida, é o momento perfeito para adicionar o alho. O alho vai cozinhar mais rapidamente do que a cebola. Portanto, se você colocar os dois produtos em uma panela ao mesmo tempo, o alho queimará e sua refeição não terá um sabor tão bom. Você é fã de abacate? Veja aqui como você pode verificar facilmente se um está maduro ou não. Basta dar uma olhada no talo dessa fruta. Se você puder tirá-lo sem dificuldades, o abacate está bom para consumo. Se não conseguir fazer isso facilmente, é melhor esperar alguns dias, pois ainda não está maduro. Veja como você pode saber se um ovo está fresco ou não. Quebre-o e verifique a gema. Se você vir que tem um círculo claro de clara ao seu redor e está localizado no meio, esse ovo é fresco. A gema deve ser volumosa também. Se for lisa, é melhor não comê-lo. Se você vir que a clara não tem bordas definidas e seu ovo se espalha ao redor, as chances são de que ele esteja estragado. Para ver a qualidade de seus ovos, coloque um ovo cru ainda na casca dentro de uma tigela de água. Se ele permanecer no fundo, está bom para consumo. Se um de seus lados se aproximar da superfície da água, seu ovo não está fresco, mas ainda pode ser consumido. Mas se flutuar, não está suficientemente fresco para consumo. Escovar os dentes pela manhã e antes de ir para a cama não tem que ser o mesmo processo. É importante escovar os dentes pela manhã, mas mais para que você tenha um hálito fresco. Mas à noite você deve escovar seus dentes mais profundamente porque é assim que você pode evitar que as bactérias se reproduzam e proteger suas gengivas e dentes. Por falar em mau hálito, quer saber um bom truque para combatê-lo em pouco tempo? Fatias de pepino. Se você não tem uma fatia de menta ao seu alcance, basta comer uma fatia de pepino para consertar este problema. Quando você comprar manteiga de amendoim natural, guarde-a de cabeça para baixo. Dessa forma, ela não se separará em sólido e óleos, e você trará os óleos para cima, deixando a manteiga de amendoim mais fácil de misturar. Quando você soltar algo por um tempo, comente em voz alta. Por exemplo, eu coloquei meu telefone no chão bem ao lado da minha cama. Quando você faz isso, envolve várias partes do cérebro, incluindo centros de linguagem, e cria uma memória mais viva. Dessa forma, terá menos probabilidade de esquecer isso. Você pode fazer o mesmo quando, por exemplo, apagar uma vela, desconectar a chapinha de cabelo, desligar o fogão ou pegar as chaves, carteira e outras coisas quando sair de casa. Você vai se livrar de muitos daqueles momentos de dúvida que o fazem pensar se você realmente fez tais coisas. Se você visitar seu amigo e levar algo que não queira esquecer quando sair, basta colocá-lo ao lado das chaves de seu carro. Isso é algo sem o qual você definitivamente não pode sair. Se for difícil para você tomar uma decisão, atire uma moeda ao ar. Não se trata realmente de deixá-la decidir por você, mas enquanto você espera para ver o resultado, sua mente começará automaticamente a pensar no resultado que você realmente quer, mas talvez não possa admitir em voz alta. Você está no supermercado e quer saber se a abóbora que você está segurando é boa ou não. Basta bater nela. Soa como se estivesse vazia por dentro? Isso é um bom sinal. Enquanto isso, por fora ela deve ser sólida. Às vezes, descartamos alimentos que ainda estão bons para consumo, como o iogurte que se tornou estratificado. Você sabe aquela camada de líquido na parte superior? É apenas o soro de leite que contém nutrientes. Mexa seu iogurte para torná-lo homogêneo, porque ainda está bom para consumo. Quando estiver comprando frango, verifique se há líquido em torno dele. É melhor que não tenha. Por exemplo, se você tirar algum frango congelado do freezer e notar muito gelo ao redor do pedaço, é melhor não comê-lo. Você está se mudando para um apartamento novo ou para uma casa? Monte seu quarto primeiro. Compre uma cama antes de qualquer outra coisa. Quando você estiver exausto depois de carregar suas coisas e limpar o dia inteiro, só vai querer ter um lugar confortável para descansar. Aqui está um truque que o ajudará a descobrir se o óleo de coco está adulterado. Deixe-o na geladeira por meia hora. O óleo de coco se torna sólido a baixas temperaturas. Os óleos adulterantes se destacam e você pode vê-los como uma camada separada. Quando quiser verificar se uma cebola tem algum bolor, basta dar uma olhada no que está sob a primeira camada de casca. Você vê manchas que parecem como se a casca tivesse desbotado? É mofo. É melhor evitar comprar este vegetal ou se certificar de remover todo esse mofo se você já comprou. Você pode determinar se um limão está maduro ou não a olho nu. Se sua pele está lisa e tem uma rica cor amarela, ele está maduro. Uma tonalidade esverdeada, assim como uma cor amarelo pálida, diz que está pronto para ser usado ainda.
Esta é para amantes de café. Se você realmente quiser desfrutar de sua experiência geral com o café, é muito melhor comprar grãos e moê-los em casa. Ou pergunte se um vendedor pode fazer isso na loja onde você compra seu café. Essa é a melhor maneira de garantir que o produto seja realmente feito sem qualquer adição extra que possa estar presente em um café moído normal. Se você estiver procurando uma maneira simples de separar a gema da clara, experimente isto. Pegue uma garrafa plástica de água limpa e vazia. Quebre um ovo em uma tigela, esprema a garrafa sobre a gema e lentamente libere a pressão. Desta forma, você criará um vácuo que fará a gema deslizar para dentro da garrafa. Tcharam! Ela é separada da clara num piscar de olhos. Digamos que você tenha perdido um brinco ou algum outro pequeno item na casa. Um aspirador de pó vai ajudar. Só não se esqueça de colocar uma meia calça sobre a ponta. Desta forma, o item não se perderá no pó e na sujeira dentro do saco do aspirador. Você quer levar sua loção favorita em uma viagem, mas ela requer muito espaço? Tente usar um estojo para lentes de contato. Não precisa de muito espaço e é uma solução perfeita para viagens curtas. A chapinha de cabelo é uma ferramenta surpreendente boa quando se trata de passar golas, especialmente se você não é um fã de passar roupa regularmente. Quando quiser verificar se uma pilha está boa ou ruim, basta deixá-la cair sobre uma mesa de uma altura de aproximadamente 15 centímetros. Se ela quicar uma vez e cair logo em seguida, está boa. Se quicar mais do que isso, está com pouca ou nenhuma carga. Se sua lâmina de barbear não tiver uma tampa de plástico, basta usar um clipe de encadernação para cobri-la e para proteger o resto de seu material se você estiver embalando-a com alguns itens ou materiais sensíveis. O esmalte é uma maneira simples e eficaz de diferenciar suas chaves, especialmente se todas elas forem semelhantes. Assim, você não precisa experimentar cada uma delas antes de chegar à chave certa. Quando estiver reaquecendo sobras em um micro-ondas, abra um círculo no meio do prato. Desta forma, sua comida esquentará mais uniformemente. O canudo é uma ferramenta legal para remover o caule de morango, você não acha? Uma forminha de bolinho definitivamente vem a calhar quando você quer servir condimentos diferentes para seu churrasco. Além disso, isso vai poupar algum tempo com os pratos mais tarde. Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis fraudes. Use uma canetinha para cobrir os 4 últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo? Pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Molhe um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue 3 colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira incrustada. Imagine o seguinte, você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala. Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho. O calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha. Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo, depois pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia. Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva. Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as 2 pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue 2 saquinhos e vire um deles do avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá.
Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com um bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela abaixe o suficiente para você destravar a porta. Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tem um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com supercola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os dois dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando o seu pedaço de bolo muito mais acessível. Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas duas extremidades do ovo batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado. Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento você vai encontrar a joia presa na meia. Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dente servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Ninguém gosta de mosquitos, mas os pesticidas são caros.
Uma alternativa barata é pegar uma garrafa plástica e cortar o topo dela. Depois, tire essa parte, vire-a de cabeça para baixo e encaixe-a na outra parte da garrafa. Misture 2 xícaras de água quente com 2 colheres de açúcar. Os mosquitos serão atraídos por essa mistura e ficarão presos dentro da garrafa. Agora é só sentar e relaxar sem ser picado. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de 5 minutos e, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando 4 tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente para saber qual é o cartão. Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol. Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas. Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque em uma tigela separada e pronto. Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslize a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira. Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e esfregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental.
Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem 2 vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis, no entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Congelar velas antes de usá-las pode fazer com que elas queimem muito mais devagar. A cera esfriará e estenderá seu tempo de derretimento. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e depois basta puxar os discos de algodão. Se você já provou um cartucho da Nintendo, vai confirmar que, sim, eles têm um gosto repugnante, deixando um resíduo amargo na boca. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta e impede que as pessoas engulam os cartuchos. Ok. Os apoios de cabeça em um carro são para conforto e os apoios de cabeça removíveis são para segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora do assento, verá 2 barras de ferro que são bastante robustas. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode sair de lá quebrando a janela com essas barras. Bordas ásperas em moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém cortou a moeda. Aquela grelha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração chique. Chama-se gaiola de Faraday e impede que os raios escapem do micro-ondas. Também acelera o aquecimento para você aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente. Uma alça tripla em galões está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o combustível uniformemente. Os galões de gasolina geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar a gasolina. A passagem de ar impedirá que ele vaze, e então não teremos desperdício de combustível. Te vejo no sábado. Você desliga e percebe que faltam 2 dias para a principal reunião de família do ano. Sua lista de compras está pronta. Você vai ao maior supermercado da cidade. Segue a lista ao pé da letra, pegando tudo o que precisa o mais rápido possível. O carrinho está cheio de frutas, legumes, laticínios, carnes, peixes, pães. Muito bem! 1 hora depois, você volta para casa e orgulhosamente entrega as sacolas de compras para sua avó. À medida que ela pega os itens, franze a testa cada vez mais. Acontece que o peixe e a carne que você escolheu não estão nada frescos, e essas bananas e verduras também não chegarão até sábado. A avó diz que vai salvar o dia. Vocês fazem um bom lanche para não ir às compras com fome. Assim não comprarão coisas desnecessárias. E então, vocês entram no carro para fazer tudo de novo. Compras inteligentes significa percorrer a seção do mercado onde você pode encontrar todas as coisas frescas e saudáveis. Frutas, legumes, laticínios, carnes e peixes. Eles normalmente reservam os corredores centrais para junk food. Então, vocês decidem ignorá-los completamente. Sua primeira parada é a seção de hortifruti. Vovó diz que você deveria passar mais tempo aqui. E ainda bem que você chegou antes do almoço. A maioria dos mercados recebe produtos frescos ao abrir, ou mais tarde, à noite, antes de fechar. Você estende a mão em busca dos tomates embalados, mas vovó o impede. Frutas e legumes pré-embalados geralmente são mais caros. Além disso, essa embalagem não permite que você verifique cada item. Um bom tomate maduro pode pesar o dobro de um verde. Deve ter a pele lisa e firme e cheirar a tomate. Não coloque esse machucado no seu carrinho. Machucados são um terreno fértil para bactérias. Tente encontrar pepinos firmes que não tenham manchas ou pontos moles. Os melhores são verdes escuros. Se você vir manchas amarelas, significa que já estão muito maduros e provavelmente terão um sabor estranho. O mesmo vale para os pimentões. Devem ser de cor intensa e sem manchas. Agora vire-o de cabeça para baixo e conte as saliências. Ter 4 saliências significa menos sementes e mais sabor. Ter 2 a 3 saliências significa sabor amargo.
O talo do pimentão fresco é sempre verde, firme e estaladiço. Tire essas batatas com brotos do seu carrinho agora mesmo. Escolha as firmes e lisas, sem a pele enrugada, manchas escuras ou cortes. Escolha apenas alface verde sem buracos ou bordas marrons. Quanto mais brilhante o tom de verde, melhor. Passando para o balcão de frutas, vovó explica que uma melancia madura terá um caule marrom seco. Essa daqui, com um amarelo escuro, deve ter ficado no chão tempo suficiente para ficar doce. O mesmo vale para os melões. Os de casca amarelada são mais doces, pois receberam bastante luz solar até o momento da colheita. Confira o caule do cacho antes de levar as bananas para casa. As hastes devem ser verdes a amarelo claras e não marrons. Só pegue bananas avulsas se você quiser comê-las imediatamente. Elas sobrevivem mais tempo em cachos. Nunca julgue uma manga pela cor. Em vez disso, aperte-a suavemente. Uma manga madura cederá um pouco e também terá um aroma frutado na extremidade do caule. Frutas menores normalmente são mais doces, mas essa regra não funciona para os morangos. Diferentes tipos vêm em tamanhos diferentes, então os maiores também podem ser gostosos. O amadurecimento termina quando são colhidos, então escolha frutas vermelhas brilhantes com folhas verdes frescas. Elas pareceriam secas e murchas se tivessem sido colhidas há muito tempo. Esse limão não vai te dar muito suco. É pálido, o que significa que é mais velho. Este firme e sem manchas com a casca fina e lisa será muito melhor. Também parece mais pesado, e esse também é um bom sinal. Você está comprando para um grande evento. Caso contrário, nunca compraria muitos produtos de uma só vez. Se for fresco e orgânico, naturalmente não durará muito tempo. E sempre opte por frutas e vegetais da época. Serão mais baratos e de melhor qualidade. Próxima parada, mel. Este parece estranho para você, pois tem cristais no fundo do pote. Mas a vovó explica que isso é um sinal de frescor. É normal que o mel cristalize quando a temperatura cai. Também é um bom sinal que pareça opaco. Isso significa que é mais natural e saudável e não pasteurizado. Você verifica a lista e percebe que ainda precisa de um pouco de pão. Você já sabe que a melhor opção é o integral. Você pega e estuda o rótulo. Feito com grãos integrais, não serve. Este que diz farinha de trigo integral é bom. Quanto menos ingredientes, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome do aditivo, não irá querê-lo no seu pão. Não deve ter conservantes, cores ou sabores artificiais. Você pressiona levemente o pão que acabou de escolher. Bingo! Ele voltou à sua forma original, o que significa que é de alta qualidade. Se você vir a marca do seu dedo, ele pode ter sido congelado anteriormente, ou o processo de cozimento deu errado. Você se move em direção à seção de alimentos enlatados e vovó pula na sua frente. Ela tem certeza de que os alimentos enlatados são ruins para a saúde, pois contêm uma enorme quantidade de sódio. Você a convence a pelo menos estudar os rótulos. Você deve sempre escolher alimentos enlatados que não contenham muito sal nem açúcar. Os conservados em água ou no próprio suco são os mais saudáveis, pois contêm menos ingredientes artificiais. Você encontra um atum embalado em azeite. A embalagem está perfeitamente fechada, então está tudo bem. Você sabe que nunca deve levar uma lata enferrujada, pois pode ser perigoso. Parece que você tem tudo o que precisa, exceto carne e laticínios. Você sabe que deve sempre pegar esses por último. Eles podem estragar-se em geladeira se você demorar muito nas compras. Você abre algum espaço em seu carrinho para proteger as frutas do suco de carne crua. A carne vermelha deve ser de cor escura, roxo, vermelho e marrom são bons. A carne de porco deve ser de tom rosa claro. Deve cheirar bem, não pode ser pungente de forma alguma. Se você pode ver muitas fibras, deve ser alguma carne dura com sabor forte. O filé mignon não terá nervos porque é super macio. Manchas brancas e estrias de gordura em todo o músculo são outro sinal de que a carne é suculenta e macia. Se você não planeja preparar a carne imediatamente, escolha aquela com a melhor data de validade. Você ainda pode comê-la com segurança após essa data, mas o sabor é melhor antes. Marcas sujas dentro da embalagem são um sinal vermelho. Alguém deve ter manuseado com as mãos sujas. Se o frango que você vai comprar tiver pele, ela deve ser mais pálida do que a carne, não amarela nem marrom clara. As bordas não devem parecer secas. Os cortes devem ser lisos e de tamanho uniforme. Se não for bem cortado, pode haver pequenos pedaços de articulações e ossos em seu almoço. Qualquer frango que esteja no recipiente há mais de 2 dias deve ficar melhor na prateleira e não no seu carrinho. Vovó pega um peixe e o encara nos olhos. Ela explica que um bom peixe terá olhos salientes com pupilas pretas brilhantes. A pele do peixe fresco deve ser sedosa, não pegajosa ou sem brilho.
Esprema o filé. Se ficar marca do seu dedo nele, não é bom. A última parada do dia, laticínios. Você alcança o fundo da prateleira para encontrar aqueles com a data de validade mais distante. A mesma regra funciona para alimentos congelados, alimentos embalados e ovos. Os estoquistas localizam os mais novos atrás dos itens mais antigos. A vovó recomenda escolher leite pasteurizado. Quando o leite passa pela pasteurização, ele é aquecido para combater as bactérias que causam doenças. Isso não tira o valor nutricional do produto, então não se preocupe. Ao escolher o melhor iogurte, preste atenção no rótulo. Quanto mais palavras tiver nele, pior. 3 ingredientes básicos são suficientes para fazê-lo funcionar. O resto pode ser conservantes e açúcar, coisas de que você não precisa. Culturas vivas e ativas é algo que você quer ver na lista de ingredientes. Não se esqueça de pegar um pouco de queijo. Não este, no entanto. Os tipos macios, como ricota, cream cheese, queijo de cabra ou queijo ralado, não devem ter nenhum mofo. Ele pode penetrar no interior facilmente. Um pouco de mofo é bom em queijos duros. Você pode cortar cuidadosamente a área ao redor e ainda comê-lo. Eba, você terminou as compras. Hora de ir para casa e cozinhar. Deixe um pedaço de papel toalha sobre uma superfície limpa e plana. Depois, esprema seu tubo de creme dental, colocando bolinhas dele sobre o papel. Salpique bicarbonato de sódio sobre elas. Quando as bolinhas solidificarem, guarde-as dentro de uma caixinha ou garrafa. Assim, quando precisar escovar os dentes no meio do mato, por exemplo, basta pegar uma bolinha, colocar na boca e usar sua escova dental normalmente. Se a sua coleção de condimentos está ocupando muito espaço na cesta de piquenique, use alguns canudinhos para criar mini recipientes. Corte 1/3 do canudo, amasse uma das pontas com uma pinça e a coloque sobre o fogo para que fique fechada. Depois, é só usar um funil de cozinhar para despejar as especiarias dentro dessa mini garrafa e selar a outra parte usando a mesma técnica. Escreva o nome do condimento e ponha o canudo dentro de uma caixinha. Quando seus calçados se molharem no mato, encontre apenas algumas pedras que caibam neles e as ferva em uma panela com água. Depois, deixe-as dentro deles. Você pode usar um pegador de macarrão ou uma concha para carregar as pedras quentes. Essa técnica faz os calçados secarem rapidinho. Se não quiser ferver as pedras, aqui está outro truque. Pegue uma garrafa plástica, despeje água quente dentro dela e a enrole em um papel higiênico. Em seguida, coloque a garrafa dentro do seu calçado e espere meia hora. Isso será suficiente para deixá-lo seco e confortável. Se for tomar uma sopa no meio do mato e não tiver colher, dá para fazer uma com uma garrafa plástica. Corte o formato de uma colher utilizando uma faca no lugar onde as paredes da garrafa se encontram com o fundo dela. E não se esqueça de fazer um cabo confortável. O alho e a cebola podem ser facilmente descascados com aquela tampinha metálica de garrafas de refrigerante. E por falar em tampinhas de metal, dá para abrir uma garrafa com sua aliança, uma colher de metal ou outra garrafa. Foi pescar, mas esqueceu a faca em casa? Use uma cenoura para tirar a pele do peixe. Quebre a cenoura de forma que ela fique com uma ponta e esfregue essa metade do legume nas escamas do peixe. Elas vão sair facilmente. Faça furos na tampa de um galão de plástico, depois a enrosque com firmeza. Corte o topo dele e o vire de cabeça para baixo. Agora coloque um guardanapo enrolado ou papel higiênico no gargalo. Ponha um pouco de carvão, mato e pedras em cima e despeje água turva sobre esse filtro improvisado. Depois, pode ferver essa água filtrada e bebê-la caso sinta sede. Derreta uma barra de sabonete e encha uma seringa com ele. Injete-o dentro de uma cartela de comprimidos vazia e a sele com um pedaço de papel alumínio. Aí, é só pegar um desses comprimidinhos para lavar as mãos sempre que precisar. Para fazer seu bife de hambúrguer ficar mais suculento, pressione um cubo de gelo no meio dele, quando ainda estiver cru. Espere o gelo derreter e depois frite o bife normalmente. Você pode fazer uma máquina de lavar de acampamento usando um balde comum com tampa. Faça um furo pequeno no meio dela e ponha o cabo de um desentupidor nele. Aí, é só despejar sabão dentro do balde, colocar a água e as roupas, fechar a tampa, bater o desentupidor até as manchas saírem. Se não conseguir tirar o chiclete que grudou em sua roupa, deixe um cubo de gelo sobre ele, que vai sair rapidinho. Você também pode pôr suas roupas no congelador por um tempo e depois tirar o chiclete. Os frascos de detergente geralmente são grandes demais para levar para uma viagem de acampamento. Pegue uma folha de papel fino e espalhe o detergente uniformemente sobre o papel. Depois, corte em quadradinhos e os deixe dentro de um saco plástico. Quando precisar lavar os pratos, é só pôr um dos quadradinhos sobre uma esponja molhada. Enquanto estiver passeando pela floresta, junte galhos de árvores do tamanho de um dedo.
Leve-os para casa, lave e corte em pedaços iguais. Coloque tudo dentro de uma tigela e colhe os palitos uns nos outros para fazer o formato dela, usando cola quente. Pronto, sua fruteira estilosa está feita. Se a tampa de um pote estiver difícil de abrir, experimente grudar fita adesiva nela. Depois, puxe-a levemente. Se a sua chaleira estiver cheia de sujeira incrustada, despeje água e um pedaço de limão nela e ferva. Depois, lave a chaleira e a sujeira sairá toda. Caso fique com fome na mata e não tenha uma vara de pescar, experimente outra técnica para capturar peixes. Pegue uma garrafa plástica grande, corte o topo dela e o vire de cabeça para baixo. Prenda uma corda nos dois lados da abertura da garrafa. Quebre macarrão instantâneo seco e coloque os pedaços dentro do gargalo. Depois, jogue no rio. Essa armadilha irá atrair muitos peixes. Faça palitos de fósforo que nunca serão apagados quando estiver ventando muito. Enrole-os em guardanapos e os mergulhe em cera quente. Espere secar e pronto. Agora seus palitos não vão se apagar facilmente. Você pode usar uma lâmina de barbear para tirar raspas de uma barra de chocolate e decorar seu sorvete ou café com leite. Pegue 4 potes ou latas e pinte com a sua cor preferida. Depois, colhe metade em um dos lados de uma tábua de madeira e a outra metade do outro. Prenda uma corda no topo da tábua, dos dois lados, para servir como alça. Agora você tem um porta-talheres portátil. O cabelo humano tem nitrogênio, que favorece o crescimento das plantas. Deixe dentro de um vaso de planta os fios que você perde todos os dias e elas crescerão mais fortes e saudáveis. Ponha vários blocos de macarrão instantâneo em uma assadeira. Cubra com uma camada grossa de queijo. Depois, salpique os temperinhos que vêm nas embalagens do macarrão. Agora passe um pouco de ketchup em cima e adicione pepperoni, cogumelos ou qualquer outra coisa nos espaços entre um bloco de macarrão e outro. Coloque mais queijo e leve ao forno até ele derreter. Pronto, agora você tem um macarrão super delicioso. Sabia que miojo também é ótimo para acender fogueiras? Pegue copos limpos de papel e use uma agulha para fazer furos decorativos neles. Depois, utilize uma faca para cortar um pequeno X no fundo do copo e o coloque ao redor de uma lâmpada de bulbo. Faça o mesmo com os outros copos. Você também pode pintar os copos da sua cor preferida antes de colocá-los nas lâmpadas. As caixas de isopor que vêm com ovos podem ser usadas para armazenar molhos. Mergulhe uma raiz de rosa dentro de um pote de mel. Depois, ponha essa raiz em uma batata e corte as pontas dos galhos. Plante essa batata em um vaso. É assim que se cultivam rosas em vasos. Escove seus calçados com escova e creme dental para deixá-los branquinhos como os seus dentes. Use um bambolê e uma cortina de box para montar um banheiro improvisado em qualquer lugar de uma mata. Prenda o bambolê à cortina usando os ganchos e essa estrutura a uma árvore com um pedaço de corda. Você pode aproveitar esse truque para construir um vestuário temporário também. Se não quiser levar o rolo de fita inteiro em sua caminhada, enrole a quantidade desejada em seu isqueiro. Depois, é só cortar o pedaço necessário. Se precisar mover um sofá pesado, basta colocar casca de banana sob os pés dele. Assim o móvel irá escorregar facilmente pelo piso. Depois de usado, seu recipiente para guardar comida costuma ficar sujo de óleo. Para facilitar a limpeza, despeje um pouco de detergente dentro dele. Ponha um pedaço de papel toalha em cima, acrescente um pouco de água, tampe e o sacuda para lá e para cá. Depois é só enxaguar. Seu recipiente ficará limpo rapidinho. Se precisar de um par de chinelos, mas só tiver 2 garrafas de refrigerante, amasse-as e deixe os pés debaixo dos rótulos. Que pantufas estilosas, hein? Você pode usar uma lata para fazer um castiçal ou um mini fogão para cozinhar. Faça um corte vertical na lata e depois 2 horizontais, um em cima e outro embaixo. Abra os 2 lados como se fossem portinhas e ponha uma vela dentro da lata. Se precisar cozinhar algum alimento, basta adicionar alguns galhos e colocar fogo. Depois, deixe a panela em cima da lata e não se esqueça de colocar mais galhos na lata até que a comida fique pronta. Ponha folhas secas debaixo da sua blusa. Elas vão ajudar a mantê-lo aquecido. Para fazer palitos de fósforo mais grossos e acender uma fogueira, junte 5 palitos e prenda-os com um elástico. Depois mergulhe-os em cera derretida. Espere secar e guarde os palitos em uma caixa. Se o zíper da sua mochila ou barraca estiver emperrado, use cera. Pegue uma vela e a esfregue por todo o comprimento do zíper. A primeira coisa que revela aos outros algo sobre uma pessoa é o jeito como ela anda. Quem caminha rápido e com a cabeça erguida é focado e excelente em solucionar problemas. Se a pessoa anda de cabeça erguida, ombros puxados para trás e peito estufado, gosta de socializar.
Essas pessoas adoram passar tempo com os outros e gostam de ser apreciadas. Elas também ficam entediadas facilmente e curtem um bom desafio. Quando alguém caminha em ritmo médio e parece tranquilo, esse alguém é, bem, tranquilo mesmo. Essas pessoas são calmas e tendem a focar mais nos outros do que em si mesmas. Elas também são facilmente influenciadas. Quem anda em ritmo médio, mas com passos confiantes, é cooperativo e bom ouvinte. É também leal e um pouco dependente dos outros. Quem caminha devagar, com a cabeça baixa, tende a ser introvertido e tímido. E se cruzar os braços é porque provavelmente está se sentindo vulnerável e prefere ficar sozinho. Então, aqui está um truque. Se quiser parecer confiante quando chegar em algum lugar, principalmente se for uma reunião importante de negócios, sempre fique atento à sua linguagem corporal. Para não se descuidar dela, você pode usar a técnica da porta. Use alguma coisa como âncora. A porta é uma boa opção. Sempre que passar por uma porta, lembre-se de verificar sua linguagem corporal. Analise se está andando com a postura ereta, se sua cabeça está erguida, além de outros detalhes. Faça isso todas as vezes que passar por uma porta. Com o tempo, portas se tornarão um lembrete natural e você irá corrigir sua postura automaticamente quando passar por uma. Ok, voltando às pistas corporais. Preste atenção à forma como a pessoa está vestida. Você certamente não usa alguma coisa que não faz o seu estilo, e as outras pessoas também não. Quem se veste de forma casual é uma pessoa fácil de lidar, que valoriza o conforto e prefere ser ela mesma, sem sentir necessidade de impressionar alguém. As pessoas que usam roupas com estampas coloridas são criativas e gostam de se expressar através do que vestem. Quem usa roupas de grife com logotipos à mostra gosta de ostentar e mostrar seu status. Quem usa uniforme mesmo fora do trabalho é viciado em trabalho, e na maioria das vezes mostra seu valor através do que faz e de suas conquistas na profissão que exerce. Quem tem um estilo mais sóbrio e usa roupas formais é sofisticado e assertivo. Quem usa roupas esportivas é confiante. E quem prefere roupas mais neutras é fechado e não gosta de chamar atenção para si mesmo, então faz de tudo para não ser notado. Até as escolhas de calçados podem revelar alguma coisa sobre a sua personalidade. Em um estudo, os participantes viram fotos de botas e tiveram que descrever a personalidade da pessoa que era dona daquele determinado calçado. Surpreendentemente, as descrições foram muito precisas. Então aqui vai. Quem usa calçados novos ou em perfeito estado é exigente e ansioso. Quem não resiste a uma bota ankle boot é insistente. Se você vir alguém usando bolsa, preste atenção ao modo como a pessoa a segura. Se for à frente e próxima do corpo, é porque é cautelosa e tímida. Agora vamos falar sobre o aperto de mãos. Ele não é apenas um ritual social, mas também um jeito de formar a primeira impressão sobre alguém. Um aperto de mãos dominante é aquele em que a pessoa sobrepõe a mão dela à sua, com a palma virada para baixo. Quem aperta mãos assim é dominante e está tentando mostrar quem é que manda. Essas pessoas gostam de controlar os outros, não gostam de levar a opinião de ninguém em consideração e podem até ser um pouco chatas às vezes. Um aperto de mão submisso é aquele de posição contrária a que recém falamos, quando a palma da pessoa está virada para cima e a mão dela está coberta pela sua. Isso indica que a pessoa em questão não é confiante e que você pode dominá-la facilmente se quiser. Tem também o aperto de mãos frouxo, que é quando a pessoa parece não estar querendo apertar sua mão. É unilateral, parece que só você apertou. Esse aperto de mãos mostra fraqueza e indiferença. Existe também o aperto de mãos duplo, que é quando a pessoa usa as duas mãos, geralmente colocando a segunda atrás da mão da outra pessoa. Esse tipo de cumprimento mostra que a pessoa aceita a dominância do outro, mas o convida para um debate. Ele é muito comum para pessoas honestas e abertas, que gostam de conversar e chegar a um acordo. Porém, se a segunda mão não cobrir a mão da outra pessoa e sim o pulso dela, mostra uma forma de autodefesa e revela falta de confiança. Outra forma de usar a segunda mão é tocar na pessoa com quem se está conversando. Além de apertar sua mão, essas pessoas dão um tapinha em suas costas, tocam de leve no antebraço ou em qualquer outra parte. Isso revela que a pessoa precisa de companhia e que há pouca comunicação na vida dela. Agora, vamos falar de contato visual. Enquanto está conversando com outra pessoa, preste atenção aos olhos dela. Quem mantém contato visual é aberto. Ele se interessa pelo que você está dizendo e está prestando atenção. Se a pessoa quebra esse contato de vez em quando, mostra que está apreensiva ou desconfortável, ou simplesmente é tímida. Quem é tímido não consegue manter contato visual por muito tempo, pois acha isso invasivo. Se a pessoa pisca muito, indica que está aflita. Se os olhos dela estiverem semicerrados, é porque está desconfiada e não confia muito em você.
Preste atenção em como a pessoa trata quem trabalha servindo o público, como restaurantes, hotéis, lojas e lanchonetes. Os funcionários desses estabelecimentos são obrigados a ser educados com o cliente, mas o cliente não tem que fazer o mesmo. Nesse caso, o cliente está em posição de poder. Então preste atenção em como a pessoa se comporta quando tem esse poder. Ela escolhe ser gentil ou prefere tratar os funcionários mal quando não tem a obrigação de ser educada? O poder revela a verdadeira personalidade das pessoas. Se alguém parece ser legal com você, mas é grosso com um garçom, não merece sua confiança. De modo geral, o nível de educação e respeito de uma pessoa é um bom indicador de sua identidade. Sim, se a pessoa sempre usa palavras como por favor e obrigado, certamente é de boa índole, tem consideração e empatia pelo outro e respeita seu próximo. E bem, se ela é rude com os outros, principalmente com quem tem uma posição social mais baixa, é porque se acha a última bolacha do pacote e é mal educada por natureza. Veja que coisa curiosa, a forma com que os animais reagem a determinada pessoa também diz muito sobre a personalidade dela. Os animais não julgam ninguém pela aparência, pela opinião ou pela educação, então são mais difíceis de enganar do que as pessoas. Os animais tiram suas conclusões sobre alguém com base na energia, linguagem corporal e expressões faciais, o que é bem mais difícil de controlar. Tem gente que acredita que os animais têm um sexto sentido e que conseguem farejar se uma pessoa é boa ou não. Então, se o seu pet gostar de alguém, certamente é porque é gente boa. Fique atento às preferências de leitura das pessoas. Quem gosta de clássicos é compreensivo e gosta de conhecer os outros mais a fundo. Se alguém adora livros de fantasia, é sonhador e sempre dá um jeito de fugir da realidade e até deste mundo. Os fãs de ficção científica são perfeccionistas que prestam atenção a cada detalhe. E quem gosta de obras de terror é aventureiro e sempre está em busca de adrenalina. Quem olha o celular o tempo todo provavelmente é emocionalmente instável. Checar o celular é uma forma de melhorar o humor. Quem discute o tempo todo, mesmo quando não há um bom motivo para isso, é narcisista e só pensa em si mesmo. Porém, se a pessoa discute, mas sempre por um motivo, e escolhe seus argumentos com cuidado, pode ser que ela simplesmente goste de um bom debate. Se alguém come rápido, isso pode indicar que tem um alto nível de ansiedade, ou que comprou ingressos para o cinema e está atrasado mesmo. Outra coisa, observe para onde a pessoa olha quando está tomando alguma coisa em uma xícara. Quem olha para dentro da xícara é idealista e introspectivo e sempre reflete seus pensamentos e emoções. Quem olha para fora da xícara geralmente é extrovertido, descontraído e confiante, mas pode ser facilmente influenciado. Algumas pessoas fecham os olhos quando vão tomar alguma coisa. Isso significa que estão se sentindo desconfortáveis ou que simplesmente estão absortas em seus próprios pensamentos. Durante um brinde, quem tem o copo mais alto tem mais autoestima. E quem gosta de manter o copo mais baixo costuma pensar que tem menos valor que os outros. Pessoas altamente inteligentes costumam ter uma letra desleixada. Então, se não conseguir decifrar um bilhete do seu colega ou de alguém que acabou de conhecer, não julgue. Você pode ter feito amizade com um gênio. Sim, você está acordado. São 2 da manhã e você não consegue dormir. Aqui vamos nós de novo. Você muda para o sofá na tentativa de ficar com sono suficiente para voltar para a cama. O tempo vai passando e já são 5 horas da manhã. Seus olhos estão cansados e, no entanto, você ainda não consegue dormir. Finalmente, 1 hora depois, você volta para a cama e até que enfim adormece. Ok, vamos dar um jeito nisso e assegurar que você tenha boas noites de sono. Primeiro, vamos preparar o seu quarto para que ele se torne o lugar perfeito para induzir o sono. Sua cama precisa ser de boa qualidade, boa o suficiente para que, ao se deitar, você sinta uma sensação de relaxamento fluir pelo corpo. Um bom travesseiro também é importante para apoiar adequadamente a sua coluna. Existem diferentes travesseiros, grossos, finos, firmes, macios. Experimente alguns e descubra qual é o melhor para você. A iluminação é importante, então se seu quarto ainda tiver um pouco de luz, mesmo à meia-noite, pode ser um dos motivos pelos quais você não consiga dormir bem. Vá lá e feche a cortina. Olhe, você fez isso e ela ainda está deixando a luz entrar. Não se preocupe, escolha uma cortina preta e grossa e coloque-a no lugar. Isso vai resolver o problema. Ok, se mesmo assim o problema não se resolver, compre uma máscara de dormir para colocar sobre os olhos quando for deitar. Agora é preciso encontrar a temperatura certa. É provável que você não tenha um termômetro à mão, mas o truque é garantir que o seu quarto não fique como o deserto do Saara, nem como o Polo Norte. Entre as duas coisas é o que você quer. Vamos falar sobre iluminação.
Depois de se levantar, pegue uma claridade forte no seu rosto o mais rápido possível. Você ficará mais alerta e isso também o fará dormir melhor à noite. Isso porque nosso corpo tem um relógio interno incrível. Esse relógio interno é chamado de ritmo circadiano e simplesmente nosso corpo nos diz quando devemos acordar e quando devemos ir para a cama. Ficar no sol ou exposto à claridade forte mantém esse relógio interno saudável. Quando ele está funcionando bem e você já estiver na cama pronto para adormecer, pegará no sono muito mais rapidamente do que antes. Se você nem sempre pode pegar o devido sol, tudo bem, coloque algumas lâmpadas potentes pela casa. Também existe outro truque para se expor à claridade forte caso você queira experimentar. Compre um dispositivo para terapia de luz. Esses aparelhos simulam o sol e são especialmente úteis naqueles dias de inverno super curtos, nublados e frios. Então, você, eu, todo mundo, todos nós temos o hábito de ficar no telefone até o último minuto. Se não é o seu caso, que tal na TV ou no computador? Todo mundo está conectado a alguma coisa hoje em dia. Desculpe, mas isso não contribui para uma boa noite de sono. A melhor coisa que você pode fazer é escolher a hora de dormir e programar o despertador para cerca de 1 ou 2 horas antes disso. Quando ele tocar, é o seu sinal para desligar todos os dispositivos eletrônicos. Bem, você não precisa desligá-los, mas pelo menos parar de usá-los. A luz azul emitida pelas telas pode ser muito perturbadora. Em vez disso, pegue um livro. Ainda lembra dessas coisas? Há uma chance de você adormecer com o livro sobre o rosto. Você pode até sonhar com ele. Se exercitar também ajuda a dormir melhor à noite. Agora é a hora de tirar o pó dos halteres que você tem por aí. Provavelmente, o melhor tipo de exercício para melhorar a qualidade do sono são os aeróbicos. Vá até um parque e corra um pouco. Chega de sentir vontade de tirar uma soneca no meio do dia. Os exercícios ajudam você a ficar acordado durante o dia e a dormir melhor durante a noite. Quanto aos cochilos, tome cuidado com eles. Aquele travesseiro que você deixa no sofá para aquela soneca perfeita das 4 da tarde, livre-se dele. E, em geral, evite cochilos após as 15 horas. Se você realmente quiser tirar uma soneca, que seja no início da tarde. Coloque o despertador e durma por apenas 15 ou 20 minutos. Você não quer exagerar e ficar sonolento pelo resto do dia, não é? Você fica olhando para o teto, tentando adormecer. Tem algo errado. Ele parece estar girando? De repente, você se sente meio tonto. Existe uma solução fácil para isso. Vire de lado na cama e coloque um dos pés no chão. Você se sentirá melhor depois de algumas respirações profundas. No final do dia, a cafeína é proibida. Ela permanece na sua corrente sanguínea por cerca de 6 a 8 horas. Se você é uma daquelas pessoas que toma uma xícara de café e fica com muita energia, tente não fazer isso depois das 3 ou 4 da tarde. Todos nós já fizemos aquela boquinha tarde da noite na geladeira. Leite e biscoito são um clássico, mas eu prefiro... Bem, eu como qualquer coisa. Acontece que isso não ajuda na sua missão de dormir melhor. No entanto, um estudo descobriu que se você comer uma refeição rica em carboidratos 4 horas antes de dormir, isso ajudará a dormir. Por outro lado, outro estudo disse que uma dieta baixa em carboidratos também pode ajudar a dormir. A melhor coisa a fazer é ver o que funciona para você. Depois de encontrar o ponto ideal perfeito, você pode ir em frente e sentar-se à mesa de jantar sem se sentir culpado. A próxima dica envolve água. A água do banho, para ser mais específica. Um banho de chuveiro ou banheira, desde que seja quente, pode definitivamente ajudá-lo a adormecer mais rápido. Não só isso, ele pode ajudá-lo a alcançar um estado de sono mais profundo também. Não tão profundo a ponto de que nada vá te acordar, mas profundo o suficiente para você acordar renovado. Noctúria parece o nome de um feitiço mágico, mas é apenas como os especialistas chamam quando você tem que ir muitas vezes ao banheiro à noite. Não, isso não é mágico. Todos nós já tivemos esses momentos que parecem a maior decisão da vida. Saio da cama ou aguento firme? A melhor maneira de evitar isso é não beber líquidos antes de dormir. Todos juntos, duh! Isso é bem fácil, é só vincular essa regra à dos sem eletrônicos. Ao acordar, tome um copo grande de água em temperatura ambiente. Ela vai dar a partida no seu dia e ajudar o seu corpo a se sentir fresco e revigorado. Além disso, você só precisa se reidratar. Você está na cama e tudo o que consegue fazer é olhar para o teto, esperando para adormecer. Quando isso acontecer, é melhor aceitar que simplesmente não consegue dormir naquele momento. Tente não ficar na cama por muito tempo, frustrado, com raiva. Você pode começar a relacionar mentalmente sua frustração com sua cama ou com o quarto.
você não quer ter nenhum sentimento negativo sempre que olhar para o que deveria ser o local mais relaxante da casa. A melhor coisa a fazer quando isso acontece é se levantar. Faça algo relaxante. Vá para a sala e olhe pela janela por alguns minutos. Evite olhar para o relógio, pois você não quer ficar pensando em dormir enquanto está tentando se distrair. Quando menos esperar, você ficará com sono novamente, pronto para se cobrir e conseguir dormir aquelas 8 horas perfeitas. Se você gosta de escrever e for uma daquelas noites em que parece que nada funciona e sua cabeça parece estar prestes a explodir, sente-se na sua mesa, abra um bloco de notas e escreva suas preocupações. Manter um diário do sono pode até ajudar. Ok, aqui está um exercício que pode ajudá-lo a dormir enquanto está na cama. É um tipo de exercício de escaneamento corporal. Primeiro, deite-se de costas com as pernas descruzadas. Coloque os braços ao lado do corpo e tente relaxá-los o máximo que puder. Agora, feche os olhos e concentre-se na respiração. Concentre-se nela por cerca de 2 minutos, que é o suficiente para você começar a se sentir relaxado. O próximo passo é se concentrar nos dedos dos pés. Verifique todos eles e veja se sente alguma tensão neles. Agora, imagine um rio fluindo da sua boca e do nariz, fluindo suavemente por todo o seu corpo, descendo até os dedos dos pés e saindo deles. Respire profundamente e, em seguida, comece a deixar sua respiração ficar cada vez mais suave. Faça isso com as solas dos pés, depois com os tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Continue até chegar no quadril. Lembre-se de ficar imaginando um rio fluindo pelo seu corpo. Isso deve, no mínimo, ajudá-lo a se sentir mais relaxado do que antes. Afinal, agora você tem um rio relaxante fluindo através do seu corpo. Aviso, se você consumiu muito líquido antes de deitar, a imagem do rio vai desencadear outras urgências além de ir dormir. Por último, você pode fazer uma yoga suave ou meditar. O objetivo aqui é ajudá-lo a controlar sua respiração para liberar o estresse. Imagine isso. Você agora é um mestre em exercícios respiratórios e quando fecha os olhos, apenas expira e todas as suas preocupações desaparecem. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos extras em cima dos tênis de corrida? Eles são feitos para que você possa amarrá-los de várias maneiras diferentes. Isso é útil quando se quer compensar uma pisada ruim ou até mesmo um dedo do pé machucado. Além disso, você pode mudar o visual dos seus calçados e deixar da maneira que preferir. Muitas pessoas usam a sobrecapa do livro como marcador de página. Não tem problema nisso. Ela protegerá seu livro dos cantos com páginas dobradas. Mas o objetivo principal da sobrecapa é proteger o livro de danos. Por exemplo, se você derramar suco ou deixar cair um pouco de comida no livro enquanto lê. A embalagem de Tic Tac tem aquele pequeno compartimento na parte superior para que você possa servir apenas um Tic Tac por vez. Mesmo que, sejamos honestos aqui, ninguém faça isso. A maioria de nós derrama um monte de cada vez e depois dá um jeito de sacolejar de volta para dentro da embalagem os que caíram a mais. Aquelas saliências de borracha que você vê entre as bandas de rodagem do pneu estão lá para sua segurança. As bordas levantadas informam qual é a altura mínima das bandas de rodagem. Se as saliências e as bordas estiverem emparelhadas, é hora de você visitar a loja de pneus o mais rápido possível. Mas se as saliências estiverem bem abaixo do nível das bordas, você pode seguir rodando. E aquela grade preta na porta do micro-ondas? É algo chamado de escudo de Faraday, e ele serve para evitar que as micro-ondas saiam e transformem a sala inteira em uma gaiola de Faraday. Se elas escaparem, sua comida também não cozinhará adequadamente. Então esse escudo não está lá para deixar mais difícil de ver seu alimento enquanto cozinha, mas sim para manter a energia eletromagnética no seu interior. Que tal uma chave de fenda compatível com chave de boca? Cubra a chave de fenda com a ponta da chave de boca para aumentar o torque. É por isso que a cabeça da sua chave de fenda é projetada do jeito que é. Quando se tem ângulos estranhos, pode usar essa estratégia. Você provavelmente já ouviu aqueles mitos que o lado azul da borracha é para apagar caneta. Isso é falso. A sua finalidade é para apagar lápis, mas caso esteja escrevendo algo em um papel mais grosso. O lado azul também pode remover manchas que você vê depois de usar a borracha rosa. Você já se perguntou por que as laranjas nos supermercados vêm principalmente em sacos de malha vermelha? Isso é um truque para deixar essa fruta parecendo mais alaranjada e te incentivar a comprar. Uma dica extra: não jogue esse saco de malha fora. Amarre-o para que você possa ter um novo esfregão para limpar sua pia, utensílios de cozinha e pratos.
Você pode ver que as bolas de golfe não têm uma forma perfeitamente redonda. A superfície delas é coberta com várias pequenas covinhas, algo que as bolas de golfe nem sempre tiveram. A certa altura, os golfistas experientes começaram a perceber que, com o tempo, as bolas mais velhas e com imperfeições, como cortes e saliências, podiam ir mais longe. Essas coisas criam uma turbulência no ar ao redor da bolinha, o que eventualmente reduz a resistência. Assim, os fabricantes começaram a produzir bolas com covinhas para que pudessem ir mais longe e mais rápido. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra, pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará, desta vez no seu carro, é uma aba no espelho retrovisor. Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vêm de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970, tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira? Aquilo é um microfone e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação, e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm 2 zíperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses 2 zíperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos como shoppings têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica. Aí então pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para frente. Se você já parou um momento para examinar um carrinho de supermercado comum, especialmente aquela parte dobrável, provavelmente viu aqueles arcos de metal se projetando. Eles são feitos para proteger os itens que você leva no carrinho. Você pode usá-los para pendurar sacolas com itens macios que você não quer que sejam esmagados acidentalmente por produtos mais pesados, como pães, ou para coisas facilmente quebráveis, como ovos. Muitas xícaras vêm com um entalhe curvo na parte inferior. Quando for lavá-las, coloque-as inclinadas na máquina de lavar louça. Dessa forma, a água não vai se acumular e sua xícara favorita ficará completamente seca quando você a tirar da lava-louças. Se você é fã do McFlurry, provavelmente já viu que tem um buraco quadrado no cabo da colherzinha. Ele está ali para que se possa fixá-la na máquina especial que mistura o sorvete e suas coberturas favoritas. A máquina tem uma barra que desliza por esse cabo quadrado e depois mexe bem, e você recebe essa colher para que eles possam minimizar o desperdício durante o processo. Bem legal, né? Uma garrafa de leite normal tem uma cavidade do lado. Uns podem ver isso como uma decisão aleatória de design, mas essa cavidade tem várias finalidades. Uma delas é ficar maior se houver acúmulo de gás. Isso acontece quando o leite está estragado, então você nem precisa experimentá-lo para verificar. Além disso, o amassado está lá para que o frasco não estoure se você o deixar cair acidentalmente. A cavidade permite a expansão desse espaço quando acontece a pressão repentina resultante da queda do frasco. O fio dental, claro, ele é importante para a sua saúde bucal e é fácil saber o que você faz com ele. Mas o fio dental também é ótimo na cozinha, pois serve como um cortador de bolo bem preciso, muito melhor do que uma faca comum. A maioria das tesouras de cozinha tem uma abertura serrilhada bem no centro, onde as lâminas e os cabos se encontram. É algo que você pode usar para cortar ervas mais difíceis, como alecrim, tomilho ou cebolinha. Por causa dessa abertura, você não precisa tirar as folhas manualmente, mas despencá-las com um movimento. A maioria dos potes de iogurte de uma porção vem com aquela tampa de papel alumínio, e na maioria dos casos você pode usá-la como colher descartável.
Basta retirá-la e, com algumas dobras simples, você terá uma colher perfeita para o seu lanche. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com um molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas. Seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos.
Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em duas metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza. Vários tipos de queijo têm buracos por um motivo. Por exemplo, o suíço é feito com bactérias especiais que produzem dióxido de carbono. À medida que o CO2 é emitido, ele sopra como bola de chiclete, deixando pequenas crateras. Em seguida, o queijo é resfriado, mas os orifícios permanecem. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. É o biscoito industrializado mais popular do mundo. O desenho geométrico estampado nele tem o logotipo de Nabisco, o símbolo da qualidade europeia, envolvendo a palavra Oreo. William Tournier criou em 1952 o design do biscoito de chocolate que vemos hoje. Se você usa garrafas reutilizáveis, provavelmente sabe que às vezes elas cheiram mal, mesmo se as utiliza apenas para água normal. Mas não é o líquido que tem odor, e sim os micro-organismos. Quando você bebe água da garrafa, as partículas da saliva e do suor ficam ali. Essas bactérias começam a se acumular, causando o cheiro.
Portanto, se você escolher as reutilizáveis, lave-as todos os dias para evitar que esses micro-organismos se acumulem. Após a lavagem, deixe-as secar completamente antes de usá-las novamente. Não só os jeans são os azuis, mas também os uniformes dos policiais. Os primeiros oficiais da lei apareceram no século XIX em Londres e receberam um uniforme azul para contrastar com o vermelho e branco que os militares já vestiam. 2 décadas depois, a força policial foi adotada nos Estados Unidos e ela seguiu o padrão. A roupa ainda hoje é azul porque esta provou ser uma boa cor, não é tão visível nas horas escuras, e os policiais podem observar discretamente coisas e pessoas. Além disso, as manchas não são tão perceptíveis em materiais escuros. E, bem, todo mundo sabe que os policiais vestem azul e são reconhecidos por isso, então por que mudar? As cenouras baby são minúsculas e, ao contrário das normais, molhadas, não muito diferente dos bebês humanos. Mas não são um tipo especial de vegetal, na verdade são feitas de cenouras comuns, que são cortadas nas camadas externas e depois polidas para ficarem bonitas. O problema é que não conseguem reter a umidade. Uma comum guarda um pouco de água por causa das camadas que a prendem. Depois de cortadas, as mini cenouras podem secar facilmente, por isso costumam ser vendidas em saquinhos com um pouco de água dentro. Os jeans têm rebites de metal e estão lá desde o início. Jacob Davis, o homem que fez a primeira calça jeans, acrescentou rebites de cobre nos pontos com maior probabilidade de rasgar, laterais e bolsos, para torná-los mais fortes. Hoje eles têm uma função mais decorativa, pois são o diferencial da calça. Outra coisa especial sobre jeans são aqueles bolsos minúsculos que aparentemente não servem para nada. Bem, talvez não hoje, mas anos atrás, quando muitos cowboys usavam a calça do tecido, tinham um relógio de bolso, e era ali que o guardavam. Além disso, naquela época eram 4 bolsos, esse pequeno, do relógio, 2 grandes na frente e apenas um atrás. Os apoios de cabeça do carro combinam com conforto e os destacáveis têm tudo a ver com segurança. Se você puxar um deles, verá 2 barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso no veículo, pode usá-las para quebrar a janela e sair. Estes pequenos pontos vermelhos que você vê às vezes depois de quebrar um ovo não são motivo de preocupação. Trata-se de manchas de sangue que podem ser causadas por uma ruptura em um vaso sanguíneo da galinha durante a postura, e os ovos são seguros para comer. Se você quiser, elas podem ser removidas, sem afetar o sabor do alimento. Isso é reconfortante. Escondida dentro do logotipo Toblerone da montanha está a imagem de um urso de pé sobre as patas traseiras. Isso ocorre porque os ursos são uma grande parte de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o fundador criou o chocolate triangular. Toblerone também é uma brincadeira com o nome da família dona da marca, Tobler, e a família italiana Torrone, para mel e nougat de amêndoa. O espaço abaixo de uma xícara de macarrão existe para proteger a massa durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão intermediária. O alimento não apenas fica mais protegido no copo de isopor, mas também amolece de maneira mais uniforme e rápida. Mesmo que você tenha pensado que o buraco no tubo das canetas esferográficas não tinha propósito, ele tem. É chamado de sistema de ventilação, que ajuda a tinta a fluir com mais suavidade. Dessa forma, uma quantidade uniforme de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua facilmente para a ponta. Não é por acaso que as garrafas de molho de soja têm 2 bicos. O molho é líquido e sai da garrafa rapidamente quando você a vira. A maioria dos amantes da comida asiática admite que o derramou pelo menos uma vez na vida. É por isso que hoje em dia os restaurantes preferem servir molho de soja em recipientes especiais que possuem 2 bicos. Esse design permite controlar a quantidade que irá sair. Basta colocar o dedo em um bico enquanto despeja o molho pelo outro. Se você pressionar com força no bico, o molho irá parar de fluir. E, por favor, não retire o dedo em um restaurante. Vai assustar todo mundo. Você provavelmente notou que os assentos de trens e ônibus são cobertos por tecidos com padrões estranhos. Tem alguma ideia do motivo? Isso ajuda a cobrir quaisquer germes e manchas nos assentos. Quanto mais brilhante a cor e mais estampas houver, mais difícil será para o passageiro perceber qualquer mancha e ficar enojado. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles existem para não chamar a atenção, mas se você olhar, é para tornar tudo menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é uma garantia.
A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode deslizar um canudo no lugar para não ter que segurá-lo até a boca. Esta aba fixa substituiu a do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra dela, não é? Ela pode ser bastante afiada e facilmente descartada, e até uma ameaça para os outros. Hoje você pode colocar seu canudo diretamente lá. Também significa que consegue fazer algumas bolhas e bagunçar como uma criança de 3 anos. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora esse pedaço seja claramente para remendar furos, também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil para testar os ciclos de lavagem antes de colocar a peça de roupa na máquina. As escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por um motivo semelhante ao de algumas terem linhas amarelas nos degraus, impedir que as pessoas se aproximem demais de lugares perigosos, já que nem sempre elas prestam atenção, e às vezes as roupas podem ficar perto do ponto onde o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também pode pegar pedaços de sujeira e evitar que outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Os recipientes para a viagem mais associados a restaurantes chineses são projetados não apenas para levar a comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles funcionam como um prato, pois é possível comer diretamente deles sem se preocupar em lavar a louça depois. Na verdade, foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para uso como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Você já se perguntou por que as moedas têm pequenas saliências ao longo da borda? É um resquício de tempos antigos, quando elas valiam mais. Os falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata e obter algum lucro. As saliências foram criadas para que fosse muito mais fácil saber que uma delas havia sido alterada. Isso não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda têm esse estilo alterado. Todos os biscoitos têm furos para garantir que o produto final tenha a textura certa. Esses orifícios minúsculos permitem que o vapor escape para que o alimento não quebre. Se não fossem esses buracos, também conhecidos como dockers, o vapor se acumularia dentro da guloseima e o resultado final poderia ser delicioso, mas com um formato bastante estranho. Os cães gostam de andar em círculos antes de dormir porque herdaram esse padrão de comportamento de seus ancestrais. Não havia camas especiais para cachorros naquela época, então a maioria deles tinha que empurrar a grama alta para fazer uma espécie de local para deitar. Além disso, como bônus, esses movimentos assustavam todas as criaturas à espreita na vegetação. Os donuts são em forma de anel por um motivo semelhante. Se não tivessem buracos bem no centro, a massa sempre estaria mal cozida. A propósito, eles costumam ser associados à polícia, porque na década de 1950, as lojas de donuts estavam entre os poucos lugares abertos até tarde nos Estados Unidos. Era um local perfeito para os policiais pegarem algo para comer e até lidar com alguma papelada durante o turno da noite. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma maneira inteligente de tecer o tecido. O fio da urdidura é tingido, enquanto o da trama não tem cor, é apenas branco. Dessa forma, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa. Se alguma vez você se encontrar preso no porta-malas do seu carro, mantenha a calma. Todos os carros devem estar equipados com um trinco de emergência para ajudar a abrir o porta-malas por dentro, no caso improvável de algo acontecer. Estas travas são tão bem pensadas que podem ser abertas por pessoas de todas as idades. Mais ainda, elas são projetadas para brilhar no escuro também. Você pode até mesmo puxá-las com a boca se não houver espaço suficiente para usar as mãos. Não importa como você chegou ao porta-malas em primeiro lugar. Continuando, se alguma vez você estiver trabalhando com agulha e linha, lembre-se de que não precisa enfiar a agulha diretamente no carretel. Você pode acabar perdendo a agulha completamente, sem mencionar que pode facilmente machucar seus dedos. Muitos conjuntos modernos de costura hoje em dia vêm com um lugar designado para guardar com segurança as agulhas. Ele está localizado na parte inferior do carretel de linha. Você só precisa puxá-lo para fora. É até feito para segurar várias agulhas de costura de cada vez. As canetas esferográficas descartáveis vêm com um pequeno segredo próprio. Você já notou que em algumas delas há um pequeno buraco na tampinha plástica? Na verdade, é um sistema de ventilação rudimentar. Ele serve para fazer com que a tinta chegue mais facilmente à ponta da caneta.
Você não precisa sacudir o pontinho de tempero para fazer com que o produto saia. Não acredita em mim? Você não é o único. Vá pegar seu pote de tempero favorito. Se ele tiver uma dessas tampas plásticas removíveis, é perfeito para a experiência. Em vez de sacudir o frasco, tente segurá-lo na tampa de plástico enquanto ele está de cabeça para baixo. Agora, gentilmente gire o pote de um lado para o outro, e antes que perceba, o tempero flui lindamente sem ter que sacudir o frasco e fazer uma bagunça em todo o fogão. Para seguir no mesmo tema, a maioria dos saleiros e pimenteiros devem ter cristas no fundo do vidro. Caso algum tempero fique preso ali, coloque o fundo do saleiro contra o do pimenteiro e mexa-os de modo que as cristas raspem umas nas outras. O tempero deve se soltar facilmente agora, sem que você tenha que abrir o potinho. Quando o clima está frio, você muitas vezes tem tantas camadas de roupa que mal consegue sentir a bolsa ou as alças da mochila em seus ombros. Sem contar a rapidez com que elas podem deslizar. Algumas jaquetas vêm com uma solução embutida para isso, na forma de uma pequena alça no ombro, com um gancho ou um botão. É para ser aberta e fechada confortavelmente para que você possa manter sua bolsa no lugar a qualquer momento. É mais provável que você o utilize apenas para descascar batatas, cenouras ou pepinos. Mas você também pode usar seu descascador de vegetais para picar finas tiras de cebola. Basta cortar a cebola em 4 verticalmente e depois começar a cortar. Isso também pode ajudar com aquelas lágrimas embaraçosas. A maioria das pessoas nem nota, mas se você olhar com atenção o tubo de pasta de dente, certamente verá algum tipo de esquema de cor ali, seja um ponto ou um bloco. As cores podem variar, elas podem ser preto, verde, vermelho ou até azul. Essas manchas coloridas servem, na verdade, para ajudar as máquinas de montagem na fábrica de creme dental. Elas identificam quando e onde essas máquinas precisam cortar os tubos e proceder para dobrá-los para a embalagem. Para a maioria dos tipos de calçados, se houver algo que pareça um pouco deslocado, saiba sempre que ele está lá por uma razão. A maioria dos fabricantes não coloca itens extras em calçados só por diversão. Seria definitivamente um desperdício de tempo e recursos. Para calçados como botas, por exemplo, muitas vezes há um pequeno laço na parte superior da parte de trás. A sua função é ajudá-lo quando você precisa calçar o sapato, permitindo puxá-lo rapidamente. Além disso, você também pode pendurar os sapatos em algum lugar, mais provavelmente para secar, uma vez que a maioria das botas é destinada a ser usada no frio. Já fui culpado pelo menos uma vez de me vestir demais com um monte de camadas só para não precisar enfiar tudo na minha bolsa de check-in. Mas isso se torna um problema quando você realmente tem que se sentar. O que você faz com seu casaco ou sua jaqueta? Confira com atenção o assento à sua frente na próxima vez que embarcar num avião. O gancho que mantém a mesa da bandeja na vertical pode funcionar também como um gancho de jaqueta. Desde que não precise fazer nenhuma refeição enquanto estiver no ar, está tudo certo. A maioria dos rímeis expira dentro de 3 a 6 meses, dependendo do fabricante. Você pode ajudar a acelerar esse processo se não tiver cuidado o suficiente. O bombeamento contínuo do pincel de rímel tentando pegar o produto empurra mais ar para dentro do tubo. Isto pode fazer com que seque muito mais rápido e você, evidentemente, não obterá mais os resultados desejados com ele. Há uma maneira fácil de verificar se seu rímel ainda está bom o suficiente para ser usado. Se você não ouvir um estalo sempre que tirar a escova, pode muito bem precisar comprar um novo tubo desse cosmético. Sei que estamos vivendo na era dos dispositivos conectados por Bluetooth, mas para uma melhor qualidade de som, ainda recomendam o uso de fones de ouvido que se conectam através de cabos de áudio. Você se lembra de ver listras pretas nesses conectores? Elas não estão lá apenas para encaixar ao conectar ao seu telefone ou laptop. Feitas de um material isolante especial, estas faixas se destinam a proteger os fios quando o som está sendo transmitido, impedindo interferências. Com base no número de bandas, você pode descobrir qual extremidade vai para onde. Um espaço vazio sob a massinha expressa em um copo não significa que a empresa que a produz queira enganar você em relação a uma porção cheia. Não. É uma maneira de manter o macarrão intacto durante o transporte. Também ajuda na circulação da água quente que é derramada sobre o produto antes que você possa apreciá-lo. O decote em forma de V foi inicialmente projetado para servir a um monte de objetivos. Primeiro, como uma forma de prolongar a vida útil da peça de vestuário, ajudando a manter sua forma ao longo dos anos. Também serve para ajustar para sua cabeça passar através da gola, caso alguma esticadinha seja necessária. Desta forma, ela garante uma aderência confortável ao redor do pescoço.
Por fim, ajuda a absorver o suor caso você esteja usando a camiseta durante o exercício. Não é mais necessariamente um costume, mas você já deve ter visto um paletó com um misterioso bolso adicional no lado direito. Acontece que este bolso era usado pelos homens para chegar facilmente a seus bilhetes de trem, já que a maioria deles tinha que viajar para o trabalho todos os dias. Isso os ajudava a manter o casaco abotoado, mas também dava o benefício do uso de um bolso. Agora, ele é apenas adicionado como uma decoração e não serve mais a um propósito real. Por falar em coisas que não usamos hoje em dia, ou pelo menos para seu propósito inicial, você sabia que a massinha de modelar surgiu originalmente como um produto de limpeza? Na década de 1920, o mercado precisava de um produto que pudesse ajudar a limpar a área de papel de parede ao redor dos fornos de queima de carvão. Foi assim que a receita do que agora conhecemos como massinha de modelar foi inventada. Ela era fabricada apenas em branco e deveria limpar o papel de parede ao ser enrolada para frente e para trás sobre a sujeira. Foi somente mais tarde, nos anos 40, que novos produtos de limpeza de papel de parede foram criados e a massinha de modelar foi redirecionada para outra área do mercado. Embora eu sempre goste de um bom pedaço de torrada para o café da manhã, não é desagradável ter que limpar a torradeira. Bem, não mais, já que recentemente descobri que as torradeiras têm uma lâmina ou um painel no fundo que ajuda a se livrar facilmente de todas aquelas migalhas de pão irritantes. Costumava haver uma época em que você só podia ter acesso a jogos de videogame inserindo cartuchos em seu console de escolha. Estes minúsculos objetos deram muitas dores de cabeça a muitos médicos. As pessoas logo começaram a aparecer nos hospitais após terem engolido pequenos cartuchos de jogos, especialmente a geração mais jovem. Nintendo, a empresa que fabrica a maioria desses dispositivos, teve que encontrar uma solução criativa para evitar estes acidentes. Portanto, hoje em dia, os cartuchos do Nintendo Switch são revestidos propositalmente com produtos químicos específicos que podem deixar um sabor amargo verdadeiramente ruim na boca. Não que eu recomendaria que você experimentasse e provasse por si mesmo.